Crianças, vamos começar a nossa aula de ciências hoje? O tema de hoje é a água e as atividades humanas. Esse assunto está lá no seu livro, Trilhas, módulo 2, página 230 a 233. No seu dia a dia, você precisa da água? Onde podemos utilizar a água? Na verdade, pessoal, a gente precisa da água para tudo. A gente nem consegue viver se não tiver água, não é verdade? Existem algumas atividades na rotina de várias pessoas que precisa da água. Por exemplo, na agricultura, a água é utilizada para irrigar as plantas. O que significa irrigar? Eu vou molhar a planta ou o meu solo. E isso vai favorecer com que a planta cresça mais rápido e aquele solo sempre fique fértil. Na criação de animais, eu preciso da água para esses animais ingerirem a água, porque todo mundo precisa beber água, os animais também. Na indústria, a água ela é utilizada em processos que transformam a matéria-prima em produtos, e existem vários produtos que precisam de água na sua composição. E o ser humano também utiliza a água como meio de gerar energia. Esse local é chamado de usina hidrelétrica. Eles utilizam a força da água para movimentar as turbinas que acionam os geradores elétricos. Olha outros exemplos de atividades aqui. Existem pessoas que moram próximas de rios, de cursos de rios, e eles utilizam a água de duas maneiras, no transporte e na pesca. Mas eles não prejudicam e nem desperdiçam a água. Eles utilizam apenas para a sua sobrevivência. Existe um tipo de água chamado água potável. Essa água potável é a água que está apta para a gente ingerir, ou tomar banho, ou escovar dente, ou até mesmo cozinhar os alimentos. Então, é essa água que nós devemos consumir. Mas para essa água chegar potável na nossa casa, ela precisa passar pela ETA, que é a Estação de Tratamento da Água. Nela, a água passa por várias etapas de tratamento até ela se tornar potável. Porém, infelizmente, existem alguns lugares que não têm uma ETA. Então, quando essa água chega na residência da população, é necessário que ela seja filtrada e fervida, para que nenhum tipo de micro-organismo fique nessa água e possa prejudicar a saúde do ser humano. Vamos observar essas duas manchetes que estão aí. Produção de feijão é prejudicada por falta de chuvas e calor forte. Falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito e São Paulo. Essas duas manchetes têm a ver com o que a gente chama de ciclo da água. Observe essa imagem. Nessa imagem, a gente tem um exemplo de ciclo da água. É chamado de ciclo porque ele nunca termina, ele sempre recomeça. E ele precisa sempre estar em andamento no meio ambiente. Então, o que acontece nesse ciclo? A evaporação, que é a primeira etapa, acontece que a água dos rios evapora, tornando de líquida, que estava lá no rio, para vapor. Ela vai chegar lá na nuvem. Existe uma outra maneira de também dessa água líquida também se transformar em vapor, que é através da transpiração. Quem realiza a transpiração normalmente são as plantas, os animais e nós, seres humanos. Depois que esse líquido chega lá nas nuvens em forma de gás, na água no seu estado gasoso, acontece o que a gente chama de condensação, ou seja, o estado gasoso da água vai passar para líquido. Então vai ocorrer o que a gente chama de precipitação, que nada mais é do que a chuva. Depois que chove, essa chuva vai cair no solo novamente, certo? E aí ela vai infiltrar. O que é infiltrar? Ela vai para debaixo do solo, a terra vai absorver essa água, onde vai encontrar lençóis freáticos que temos embaixo do solo. E aí depois acontece tudo de novo. Evapora, condensa, precipita, infiltra. Essas duas reportagens que estão aqui, que a gente está vendo, é para mostrar que se algo nesse ciclo da água é interrompido, pode prejudicar muita coisa no meio ambiente. Olha outros exemplos aqui. A escassez da chuva, quando o volume de chuva diminui em algum lugar,
acontece o que a gente chama de seca. Então, isso pode comprometer várias plantações, porque se a água não está caindo no solo, esse solo precisa dessa água para o quê? Para fazer com que a planta cresça saudável, não é mesmo? Para que o solo esteja fértil. Quando isso não acontece, pode ocorrer uma queda na produção das plantas, causar a morte dos animais, reduzir a produção de alimentos para a população, até porque todo mundo precisa de água, não é mesmo? Existe também um reservatório de água, que são como os rios, é um exemplo, onde a chuva cai e ele vai sempre aumentando de volume. Quando essa chuva diminui, lá no período de seca, a distribuição da água para a população pode ser prejudicada, porque não vai ter água suficiente para distribuir para toda a população de uma cidade. E aí essa diminuição da chuva também prejudica as usinas hidrelétricas, que são aquelas que geram energia por meio da chuva. Como tem uma quantidade menor de água, então a força fica menor para gerar aquelas turbinas para gerar energia elétrica. Para a gente evitar tudo isso daqui, ou boa parte disso aqui, a gente precisa ter um uso consciente da água. Ou seja, na hora que a gente for tomar banho, estiver se ensaboando, precisa desligar o chuveiro. Na hora que estiver escovando o dente, precisa desligar a torneira. A gente não pode estar usando a água à vontade. Precisa usar a água de forma consciente para ela não faltar para ninguém. O baixo nível de água nos rios, durante o período da seca, também pode prejudicar a pesca e a navegação. Lembra lá daquelas pessoas que moram próximas de rios? Pois é, quando acontece essa seca, elas também ficam prejudicadas. Afinal, o meio de transporte que elas utilizam é o barco, e o barco precisa da água. Então, nesse período da seca, diminui tanto que acaba que nem conseguem realizar o transporte por meio fluvial ou até mesmo marítimo. Até a próxima, hein, criançada?